Hallelujah. Aleluia. How many ready for the word? Quantos estão prontos para a palavra? Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. I'm gonna pray and we get right into the word. Nós vamos orar e entrar na palavra. Pai, muito obrigada pela tua bondade, sua misericórdia, sua graça. Thank you so much. Muito obrigado pelo seu amor. O Senhor nos ama tanto que o Senhor enviou o seu Filho Jesus. You send your son Jesus. Não só o Senhor enviou o seu Filho Jesus, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor nos ama e nós te amamos também, Senhor. Espírito Santo, nós nos rendemos ao Senhor para que a gente possa aprender algo essa noite que vai nos ajudar a avançar a sua agenda. Pai, nós te damos toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus nós oramos, amém. Vocês podem se sentar. Praise God. Louvado seja Deus, Glory to glória ao seu santo nome. tonight. Hoje à noite eu quero lidar com I think one of the most algo que é uma das coisas mais mal entendidas na Bíblia. É uma palavra muito simples, a gente usa muito, mas é mal entendida. tonight I want Hoje eu quero falar sobre a bênção. and the reason why E a razão pela qual eu quero fazer isso é porque the direction of a direção que o apóstolo tem levado a gente é uma direção apostólica, uma reafirmação apostólica, coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Alguns de nós já estão fazendo isso no processo de fazer as coisas que eu vou compartilhar hoje à noite, mas às vezes nós temos membros pessoas que estão chegando no nosso meio e nós estamos a 100 milhas por hora, então eles estão tentando se agarrar e aprender, se agarrar, alcançar, que estão tentando entender a nossa cultura. see that trying to Estão tentando entender a nossa cultura, tentando entender o que nós fazemos, o que nós somos sobre, por que nós fazemos o que nós fazemos. Então, a bênção, ela tem a word that has been uma palavra que tem sido abusada, because porque a bênção não é só algo que você pode pedir por ela. I'm gonna prove to you. Eu vou provar para você, não é algo que você pede. Você pode pedir por ela, mas para você ter coisas tangíveis, e você precisa ter coisas tangíveis em lugar. Então aí, se você não tiver essas coisas tangíveis, o seu pedido vai ser em vão. Vamos para Gênesis capítulo 12, porque nós vamos estabelecer aqui como que a bênção é liberada. It's very important É muito importante que nós entendamos isso, porque in this apostolic nessa casa apostólica, quando eu falo a palavra apostólica, eu simplesmente estou falando sobre a agenda de Deus. that's what the Isso é que é tudo que o apostólico é sobre, é a agenda de Deus. Então, o propósito de um apóstolo é nos dar acesso à agenda de Deus. Porque se nós não soubermos a agenda de Deus, então nós não podemos fazer Mateus 6,33. Se nós não conseguimos fazer Mateus 6,33, nós não podemos fazer o que? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a forma dele correta de fazer as coisas. Então, a parte B desse versículo não pode ser parte de nós. E a gente equaliza a bênção com a parte B do versículo. Essas coisas serão adicionadas a vocês, mas sem o entendimento de ter a primeira parte. Aqui é algo que nós precisamos entender. you Você e nem eu cannot não podemos acessar a agenda de Deus ou a bênção de Deus without sem estarmos conectados. it is impossible. É impossível. You can't find Não tem como você encontrar ninguém andando na face da terra que esteja vivendo o tipo de vida de Deus John 10:10 life, que João 10:10 fala, the abundant life. a vida abundante. You might have life, have more Você abundant. tem a vida e vida em abundante. Essa vida abundante, essa vida de paz, sem estar conectado com a agenda de Deus. It's impossible. É impossível. There are people that search Existem pessoas que estão buscando and God is e Deus tem dado graça para essas pessoas enquanto elas estão buscando, mas elas nunca estão acessando toda a bênção completa, tudo que Deus tem para você. Se você não estiver conectado com a agenda de Deus, você nunca vai receber a bênção completa. Você entende o que eu estou falando? Gênesis capítulo 12, preste atenção nisso. Genesis the 12th. Gênesis capítulo 12.
E versículo 2. É Deus falando com Abraão, a gente já sabe. Vamos para o versículo 1 também. Ele começa a falar no versículo 1. Agora o Senhor disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação, e eu abençoarei a você, e farei o seu nome grande, e você será uma bênção. Versículo 3. Quem é eu? Deus. Deus disse, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Com quem ele está falando? Abraão. Então Deus está falando, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Certo? E ele fala, e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em você, quem é esse você? A gente está com medo de falar isso. Em Abraão. O que faz de Abraão tão importante? O que faz Abraão importante, significativo é versículo 1. Agora o Senhor disse para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Isso é uma direção de Deus e agenda de Deus. Versículo 2 ele fala, eu farei de você uma grande nação. Isso é a agenda de Deus. Então, Abraão na época, está carregando a agenda de Deus. Ok? Ninguém mais sabe o que está acontecendo. Porque Deus está falando com Abraão. Certo? E depois Deus fala para Abraão, eu vou abençoar aqueles. Em outras palavras, Deus está falando para Abraão, eu vou empoderar e prosperar aqueles que empoderam você para prosperar. Deixa eu falar de uma forma diferente. Deus diz, eu vou ajudar aqueles que te ajudam. Vamos deixar isso simples. Eu vou ajudar aqueles que te ajudam. Ajudar Abraão a fazer o quê? Se tornar uma grande nação. Ok? Então nós vemos aqui que a bênção, ela não é algo somente que você pode pedir por ela. É algo que você precisa acessar. É algo que você precisa ir buscar. É algo que não simplesmente não cai em você. Vamos comigo para 1 Crônicas. Primeira Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 4. A maioria de vocês já leu isso. Vocês sabem onde eu estou indo. Se você é um estudante da Bíblia, você já leu esses versículos antes. E provavelmente você tirou do contexto, como eu fiz antes, como eu aprendi também antes. Tirei do contexto e deduzi que porque você pede a Deus a bênção, que ela vai aparecer. E quando a gente pede a bênção, você está pedindo pelos benefícios da bênção, sem a contabilidade, a prestar contas e a responsabilidade da bênção. Faz sentido para você? Então aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, e no versículo 9, é a oração de Jabes. E Jabes foi mais honrável do que seus irmãos. E sua mãe chamou o nome dele Jabes, dizendo, porque eu dei a luz a você com dores. Versículo 10. E Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo, que o Senhor me abençoe. Agora, o que você precisa entender sobre Jabes e o que ele está falando e o que ele está pedindo, veja, quando você estuda a palavra de Deus, você precisa sair da nossa mentalidade de ocidente. Jabes está dizendo isso de uma perspectiva judaica, ok? Que significa, a perspectiva judaica é que Jabes teve um entendimento já do que ele estava pedindo, porque ele tinha lido em Gênesis 12, de 1 a 3. Então, quando nós lemos 1 Crônicas 4 e 10,
nós deduzimos que ele está falando sobre os benefícios. Jabes não estava pedindo pelos benefícios, ele estava pedindo pelo um posicionamento. Ele estava pedindo um posicionamento. Senhor, presta atenção no que acontece aqui. Presta atenção no que acontece aqui. E Jabes clamou, Deus de Israel, dizendo, oh, que o Senhor me abençoe e alargue minhas tendas, e sua mão esteja comigo, e que o Senhor me guarde do mal, e que não deixa eu ficar entristecido. E a Bíblia fala que Deus deu a Jabes aquilo que ele pediu. Então, quando você lê isso de uma perspectiva ocidental e o nosso entendimento atual da bênção, você pensa que Deus simplesmente deu para ele um monte de coisa. Mas isso não foi o que Jabes estava pedindo. Veja, você precisa se dar conta de que essa passagem das Escrituras foi uma interrupção. Porque se você lê, começando no capítulo 1 e depois passando, era uma genealogia. Quem deu a luz a quem? Quem deu a luz a quem? Então, alguma coisa sobre Jabes sobressaiu do resto dos outros. Porque eles eram exilados. Porque eles não estavam obedecendo o que Deus tinha mandado eles fazerem. Então as pessoas estavam... Não, eles estavam obedecendo, então o povo foi contra eles, então eles foram exilados. Então a mãe de Jabes deu a luz a ele nas trevas, porque estava cheio de problemas ao redor. Então Jabes teve esse sentido, ele foi mais honrável do que seus irmãos. Não que ele era mais especial, ele simplesmente pensou de uma forma diferente. E o pensamento dele falou, Senhor, eu vejo o que o Senhor fez pelos nossos patriarcas, eu vi o que o Senhor fez por Abraão, o Senhor disse na sua palavra, o Senhor disse que se eu me atrelar, entrar na sua agenda, o Senhor vai deixar o mal longe de mim. O Senhor não vai deixar o mal me atormentar. Isso é importante, eu quero que você entenda, isso é importante porque hoje o apostólico está agindo como uma arca. Está agindo como uma arca. A agenda de Deus está agindo como uma arca com a porta totalmente aberta. Qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que esteja disposto a conectar com a agenda de Deus pode entrar na arca. Esse é o propósito de um apóstolo. O apóstolo é para estruturar o governo do céu na terra. Você vê isso para abrir os portais do sobrenatural para que qualquer pessoa que esteja conectada possa acessar o sobrenatural. Você vê então... A arca está totalmente aberta, o apostólico está totalmente aberto para participação, mas você precisa se conectar da forma correta, você precisa querer se conectar. Não pode ser uma agenda pessoal, precisa ser a agenda de Deus. Você está fazendo sentido para você? Então você vê que nessa passagem a genealogia quebrou. Porque tinha algo importante, de alguma forma, que Jabes pensou que o resto não estava pensando. E a Bíblia, presta atenção, aqui é como eu sei que Jabes era próspero. Não porque Deus deu a ele, porque Deus não ia dar as coisas para ele primeiro. Deus posicionou ele, Deus falou para ele, Deus deu a ele insights, revelações. Você quer ser parte do que eu estou fazendo? Você quer ser parte da agenda? Eu vou te colocar na posição correta. E porque ele se colocou na posição correta, todas as outras coisas surgiram, apareceram. Porque nós temos a Bíblia que fala, eu vou abençoar aqueles. Você está vendo isso? Vai comigo. Para Mateus capítulo 5. Existem 3 coisas que são necessárias para se acessar a bênção. 3 coisas que você precisa ter na sua vida para acessar a bênção. E todas essas podem entrar. Cada um de nós pode entrar. Ninguém precisa ser deixado de fora da arca. Ninguém precisa ser excluído. Ninguém precisa ser negado. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, é uma das benevolências. Mateus, capítulo 5, versículo, olha para o versículo 8.
What it says? O que ele fala? Abençoados, né? Benditos são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os puros de coração, For they shall porque eles verão a Deus. right? Certo? That's not talking about going to Não está falando sobre ir para o céu aqui. those with a Aqueles que têm um coração puro verão Deus quando ele estiver movendo no ambiente da terra. now you Agora, first thing you a primeira coisa que você precisa ter é um pensamento puro, coração puro. O que é um coração puro? Deus, eu não quero nada else but you. além do que o Senhor, mais do que o Senhor. I don't want no Eu não quero nenhuma outra coisa que aconteça, mas nenhuma vontade que aconteça a não ser a sua vontade. Deus, the dreams that you os sonhos que eu penso que o Senhor me deu, God, I Senhor, eu vou colocar eles lá atrás e deixar o Senhor trazer para frente. see Veja, não é Deus falando comigo, não é eu indo fazer acontecer, é Deus falando comigo, não eu fazer acontecer. É Deus fala comigo e eu coopero com Ele para fazer acontecer. see so Veja, então you must have você precisa ter um coração puro para acessar a bênção. Por quê? Para poder acessar a bênção, eu preciso estar conectado. I can't be Eu não posso estar conectado. Veja, você não pode estar conectado com algo ou alguém indo numa direção específica e você está puxando para outra direção. you can't you, Não tem, você precisa, para você poder ter o momento, a velocidade aumentar e a sinergia acontecer, uma sinergia, energia, of the leader a energia do líder, a energia do que estão conectados se tornam sinônimos. momentum is in E aí a velocidade aumenta. Você se dá conta, você entende por quê we don't have a whole lot nós não temos muitas porcarias acontecendo nessa igreja aqui? Número um, o nosso apóstolo é verdade, ele é de verdade. but another reason Mas tem outro motivo, é por causa da nossa cultura. we have a Nós temos muitas pessoas aqui com energia sinônima à energia do apóstolo. Então a sinergia, então as pessoas podem entrar aqui e se dar conta, eu não posso fazer o que eu quero fazer aqui. Então, ouça, um dos motivos pelos quais nós somos da forma como somos é porque nós estamos recebendo muito. Então, eu não sei você, mas eu sei por mim, eu não quero que ninguém chegue aqui e atrapalhe o que nós temos. Porque se eu deixar alguém entrar aqui e atrapalhar o que nós temos, vai me atrapalhar de receber. Eu não posso ter um apóstolo confuso. I saw something of Eu vi algo que eu achei muito maravilhoso, that happened a while ago. que aconteceu um tempo atrás. Eu não vou ser muito específico, mas eu achei maravilhoso o que aconteceu. We were in a meeting Nós estávamos numa reunião and the apostle was talking. e o apóstolo estava falando, estava dando algumas instruções para a gente, nos dando algumas revelações. E o apóstolo abriu para perguntas. And E you know, a particular person uma pessoa específica começou a fazer perguntas say something que começaram a falar algumas coisas que estava tentando promovê-las. apostle O apóstolo, 15, 20, 25 years ago, 15, 20 anos atrás, apóstolo teria cortado a conversa logo de cara, certo? I would have cut their neck off. Já right? teria cortado. Mas dessa vez, ele sentou e ele deixou a pessoa continuar falando, deixou ela falar o que ela queria falar. E aí, depois que aquela pessoa acabou de falar o que estava falando, One person stood up, uma pessoa se levantou e falou: nah, this is the way we gonna do. não, mas é assim que a gente faz. Outra pessoa lá atrás falou: não, apóstolo, o senhor nos ensinou a fazer dessa forma. Outra pessoa falou: não, apóstolo, o senhor falou, vamos fazer da forma que o senhor mandou fazer. That is culture. Isso é cultura. With the culture, Com a cultura sendo protegida, everybody, the job of the o apostle trabalho do apóstolo é estruturar um governo de céu na terra, para que os portais do sobrenatural possam ser abertos, para que todos possam acessar. Então, portanto, não é simplesmente sobre o apóstolo criar a cultura. is up to us. Está conosco também, sinônima, energia sinônima, sinergia. Para acessar a bênção, veja, me ouça, para acessar a bênção, você precisa ter um coração puro, porque aqui está por que Deus conectaria você com alguém indo numa direção específica Give you a e aí te dá uma direção outra específica. A Bíblia diz que Deus não é o autor da confusão.
Então você precisa ter um coração puro. Todo mundo pode ter um coração puro. Eles podem não começar com um coração puro. Você pode ter alguma agenda pessoal ali, um interesse pessoal. Mas se você buscar longo o suficiente, você ouvir o coração do nosso apóstolo, você vai começar a ouvir a agenda de Deus. E aí você vai começar a fazer ajustes no seu coração, na sua alma. Você está vendo isso? E o Espírito Santo está lá para te ajudar a fazer os ajustes. Porque Deus deu o Espírito Santo como um confidente. Então Ele nos falou para conectar. E se quando a gente fica meio... a gente não gosta das coisas que estão acontecendo, a gente confere com o Espírito Santo para aliviar a gente vai crescendo, ajustando. Você está vendo? Você precisa ter um coração puro. Número 2, você vai precisar encontrar alguém para estar conectado. Agora, o nosso caso é o nosso apóstolo. Vai para Josué 1:8. Esse versículo tem sido tirado do contexto tanto que hoje à noite eu quero colocar de volta no contexto. Josué 1:8. Não existe distância na conexão também. Não existe distância. Não tem distância na conexão. Vocês dão tchau aí na internet pra mim. Não tem distância na conexão. Não tem distância nenhuma. O que nós estamos comendo aqui na casa, essa casa física aqui, você recebe na sua casa aí. Josué 1:8. Ele diz o quê? Para nessa palavra, Esse significa específico. Ele não disse um livro. Na verdade, ele não disse o livro. Ele disse, esse livro da lei não deve sair da sua boca. Mas você deve o quê? Meditar nele quando? Dia e noite. Dia e noite, para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito ali, porque então aí você fará o seu caminho próspero e você terá um bom sucesso. Agora, nós temos tirado esse versículo, tirado do contexto e tentado aplicar isso para a Bíblia toda. Mas se nós realmente entendermos o que esse versículo está falando e colocarmos de volta no contexto, você vai ver que é Deus falando com Josué. Presta atenção, eu falo sobre isso o tempo todo, isso é tão maravilhoso. Deus está falando com Josué e falando para Josué fazer o que Moisés mandou ele fazer. Ele disse, eu não vou te dar mais instruções. Eu vou precisar que você medite no que Moisés já te falou para fazer. Esse livro que eu dei a Moisés, esse livro da lei que eu dei a Moisés, dei para todos vocês israelitas, eu preciso que você medite nisso. Você se dá conta, você realmente se dá conta de que Josué 6 não poderia acontecer se Josué 8 não poderia... Não, Josué 8 não poderia acontecer se Josué 6 não acontecesse. Não haveria marcha ao redor da muralha se Josué não tivesse ouvido, porque ele meditou naquilo. Vocês têm que pegar isso, por favor, pegue isso, por favor. Porque, eu vou dizer isso, Senhor, porque nós meditamos no que o apóstolo está nos ensinando, isso nos coloca, nós conseguimos estar numa posição de ouvir Deus mais claramente. Essa é a meta, esse é o objetivo. O objetivo é colocar você numa posição onde você consegue ouvir Deus claramente, porque aqui é que está. O apóstolo não pode ir com a gente onde nós vamos, ou em todos os lugares. Mas se nós não precisamos ser apóstolos. Mas nós podemos ser apostólicos, o que significa que o que o apóstolo Paulo falou, nós somos participantes da minha graça. O apóstolo Paulo estava falando para todo mundo, ele estava falando com as pessoas que tinham coração puro, que estavam conectadas com ele, não era com todo mundo. Ele disse, você é um participante. Paulo disse, onde você for, a mesma graça que está comigo estará com você. Você é um participante. Por que participante da graça sobre ele? Por que Josué foi capaz de marchar ao redor das muralhas? Porque, presta atenção, ele teve a agenda de Deus no coração dele. Ele estava com a agenda de Deus no coração dele. Presta atenção. Número 3. A terceira coisa que você precisa ter, deixa eu falar dessa forma, você não pode ter, você precisa ter
humildade, You must be humble. mansidão, humildade, e você não pode ter um ego. What is meekness? O que é mansidão? É um poder debaixo de controle. Você tem a unção, mas você tem que amarrar no controle, debaixo do controle. See, because you can be Porque você pode ser ungido, mas não ter a graça ainda para agir naquilo. See, grace A graça te dá permission. a permissão para operar. Anointing gives A unção te dá a habilidade para operar. say that again. Vou dizer novamente. Grace gives A graça te dá a permissão para operar. the anointing. A unção te dá a habilidade para operar. Você pode ter a habilidade para operar, mas não tem a permissão ainda. See, because if you Veja, porque se você tem a permissão, você vai ter a unção. but some people Mas algumas pessoas são ungidas, mas não têm a graça don't have ainda, não têm o acesso ainda. grace. A graça vem, a graça é simplesmente é um empoderamento de Deus, para você ser empoderado por Deus. To be empowered. Você é empoderado por Deus, isso que é a graça. So Então, when Apostle quando o apóstolo Paulo falou, vocês são participantes da minha graça, o que ele está falando, você tem a permissão para operar apostolicamente, porque você está conectado comigo. are you saying? Você está vendo isso? Então, I got to have a pure eu heart. preciso ter um coração puro, I got to be connected. eu preciso estar conectado And I can't have no ego. e eu não posso ter um ego. I got to have meekness. Eu preciso ter mansidão. Go over to Proverbs 11. Vai comigo para Provérbios capítulo 11. Praise God. Louvado seja Deus. Veja, a razão pela qual isso é importante é porque muitas pessoas pensam que isso vai ser On their ability. na habilidade delas, sozinha, para lidar com Deus. But it's not. Mas não é, porque The fivefold ministry os 5 dons ministeriais foram dados a nós para nos amadurecer. Ephesians 4:11. Você já leu Efésios 4, 11 a 12, 16, para a gente fazer o trabalho do ministério, a obra do ministério para o corpo de Cristo ser edificado, ser construído. Então, eu preciso estar maduro, ser amadurecido. Significa que eu vou precisar ter alguém que já é maduro, Teaching me me ensinando how to be mature. a ser maduro espiritualmente. Veja, eu não estou falando sobre físico, eu estou falando sobre espiritualmente. Então, I have to eu preciso deixar a human. um ser humano, Let me say it that way. deixa eu falar dessa forma, me moldar. I have to allow Eu preciso deixar Deus usar um ser humano para me moldar. thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E Gênesis capítulo 14, o apóstolo ensina sobre o dízimo no domingo, certo? Gênesis capítulo 14, a parte final do versículo, a Bíblia fala que Melquisedeque apareceu, Right? certo? Hebrews, the seventh Hebreus 7 nos fala quem Melquisedeque era. Melquisedeque era Deus. Ele se tornou carne para receber dízimo de Abraão. Agora, por que Deus faria isso? Porque nenhum ser humano pode ver no sobrenatural sem a ajuda de Deus. Então, se Deus ficasse no espírito para receber o dízimo, não ia ter contabilidade, ninguém ia prestar contas. So God Então, Deus se tornou um ser humano para receber o dízimo, para que ele poder prestar contas. so therefore, Então, portanto, a razão pela qual Deus the agenda coloca na agenda dele em Abraão é para prestar contas. Jesus falou para João Batista, eu preciso que você me batize. A Bíblia fala, mas eu vim, não posso nem te desamarrar suas sandálias. Ele falou, para que todas as escrituras possam ser cumpridas. you're gonna have to Você vai precisar me batizar. Isso é uma ordem apostólica, porque João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Então era só apostólico que João Batista tinha que batizar Jesus para que as pessoas que tinham ouvido João Batista falar sobre quem estava vindo, agora eles iam reconhecer era sobre esse que nós estávamos falando. Are you seeing it? Vocês estão vendo isso?
Então nós temos que ter um coração puro, temos que estar conectados e temos que ter uma mansidão. Não pode ter ego. A gente viu Provérbios 11, certo? 11 é quando o orgulho vem, aí vem a vergonha. Mas com o humilde está a sabedoria. Olha para o versículo 13. Provérbios 13, 10. Somente através do orgulho vem a contenda, a briga, mas com o que é instruído vem a sabedoria. Veja, todas as vezes que você tem problemas na cultura, na casa apostólica, aquela pessoa tem orgulho e não quer entrar na agenda de Deus. Então eles estão tentando roubar a casa na direção que a casa está indo. Mas todas as vezes que alguém entra e tenta roubar na agenda a casa da direção de Deus, existem pessoas na cultura que tem que falar, não, você não vai fazer isso aqui. Ao ponto de que o apóstolo nem precisa dizer nada. Você não vai fazer isso aqui. Isso é assim que nós fazemos, é assim que você vai ter que fazer. Veja, a razão pela qual nós temos. Você não pode fazer numa igreja, aí a porta da igreja está aberta, todo mundo pode entrar. Ver o LTMA, que é o ministério que a gente tem fechado de líderes, não é igual à igreja. Ele não é igual à igreja, não é todo mundo que entra. É por isso que nós temos processo de entrevista, é por isso que nós temos aplicação, fazer uma aplicação, porque nós, como ministros, nos 5 dons ministeriais, nós estamos protegendo a nossa cultura, para que a estrutura que foi construída, o governo céu na terra, possa ser estabelecido e possamos ter benefícios disso. Então, é por isso que existe um processo de entrevista, para que nós possamos entender o que você quer. Você entende o que eu estou falando? O que você quer? Qualquer pessoa que é casado ou acabou de casar, você passa por uma entrevista, né, de processo. Você fala, o que você quer? O que você quer? Alguns de nós fizeram a entrevista da forma certa. Outros não perguntaram a pergunta certa, mas nós temos que ter entrevista, certo? O que você quer? Eu estou tentando ir nessa direção. O que você quer? Agora, não importa para mim, não me incomoda, você pode escolher o que quer que você queira escolher, você pode ir na direção que você queira ir. Mas, para mim, minha casa... Coração puro, conexão, sem ego. Eu estou quase acabando. Por quê? Isso é importante, eu vou te falar por que eu estou fazendo isso. Pode não parecer que isso não é extremamente profundo, mas novamente, existem pessoas que estão vindo, se juntando a nós, conectando conosco. E presta atenção, quando você começa a falar sobre o apostólico, quando o apóstolo começou a falar sobre o apostólico, ele colocou esse livro para eu ler o livro, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando aqui? Mas quanto mais eu continuei lendo, quanto mais eu estudei, eu comecei a ver isso durante os evangelhos, na Bíblia, como que Deus estava orquestrando a agenda dele na terra, como que Deus não vai passar por cima da humanidade, ele não vai passar por cima da humanidade para ajudar a humanidade. Eu vou dizer novamente, ele não vai passar por cima da humanidade para ajudar a humanidade. Ele vai cooperar com a humanidade para ajudar a humanidade. O que eu quero dizer com isso? Deus não vai passar por cima o homem e mulher de Deus dele para te agradar. Existe um livro que eu li anos atrás, do Dr. Henry Blackbeard, chamado Experiências com Deus. E experimentando Deus. Ele falou que tem 7 realidades de você experimentar Deus. E uma delas é que você precisa fazer grandes ajustes para você estar envolvido com o que Deus está fazendo. Isso significa que nós saímos do nosso ventre, das nossas mães, nós vivemos a vida e nós aprendemos a vida. Então agora nós chegamos nessa coisa chamada Reino de Deus. E nós chegamos nessa coisa chamada Reino de Deus e depois a gente se dá conta de que tudo que nós estávamos fazendo não era certo. Então agora nós temos que fazer ajustes. E você precisa fazer grandes ajustes para poder estar envolvido com o que Deus está fazendo. Então, presta atenção quem tem que fazer os ajustes. Nós temos que fazer os ajustes. Você sabe que Deus não vai
falar com ninguém na terra, não falou com ninguém na terra por 400 anos porque ninguém queria fazer ajuste. Do final de Malaquias até o Novo Testamento, até Mateus 1, Deus ficou 400 anos, não falou nada para ninguém, porque Deus está dizendo, veja, nós não vamos fazer da minha forma. Deus disse, eu tenho eternidade. Eu tenho a eternidade, eu posso esperar. Você entende o que eu estou falando? Eu posso aqui esperar até você ficar com a sua mente correta aí. Eu tenho eternidade. Então, nós precisamos fazer os ajustes. Quantos aqui vocês já fizeram ajustes aqui desde que vocês estão aqui com a gente? Mas deixa eu te perguntar, esses ajustes têm sido beneficiários para você? Tem te beneficiado? Você está vendo? Você está vendo o que eu estou falando? Então, se você tem um ego, você não consegue fazer o ajuste. Algumas pessoas até têm o ego e elas saem, elas não querem mudar, elas saem porque elas não conseguem fazer os ajustes. Veja, todas as vezes que o apóstolo fala qualquer coisa para mim que eu não entendo muito bem, ou de repente eu fico, o quê? Fico meio um pouco confuso, eu vou para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender o que ele está tentando falar. Você está vendo isso? Veja, é isso que significa, é por isso que você precisa ter um coração puro. Veja, se você não tem um coração puro, deixa eu te falar o que o apostólico faz. O apostólico já está estabelecido. Deus já tem a mente dele decidida. Eu posso provar isso para você. Jeremias 29:11. Ele diz, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que desejais. Então, já está estabelecido. Já está estabelecido. O seu lugar de riqueza está estabelecido, o seu lugar de saúde está estabelecido, o seu lugar de paz está estabelecido. Já está estabelecido. Deus já preparou para você. Mas você precisa ouvir a voz dele para poder entrar lá. Eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. Eu tenho que reconhecer ele em todos os meus caminhos e deixar ele direcionar meus caminhos. Veja. Então, às vezes, Deus vai colocar um outro homem ou mulher de Deus que já estão onde nós queremos ir, que já voltaram e colocar eles na nossa vida para nos ajudar a ouvir a voz de Deus. E se eu tenho um ego, imagina se, presta atenção, imagine se Josué tivesse um ego. Presta atenção se Josué tivesse um ego. Você tem Deus falando com você. E Deus falando para você, faça o que Moisés mandou fazer. E Josué tivesse um ego. Deus, você está falando comigo agora, face a face, por que você não me fala? Por que você não me fala o que você quer? Por que você não pode me falar simplesmente o que quer que aconteça? Por que você já não me fala? Nós estamos falando, nós estamos aqui agora. Você falou que quer ser comigo como ia ser com Moisés. Por que você não fala para mim o que você quer que eu faça? Porque a agenda de Deus já tinha sido estabelecida. Já tinha sido estabelecida. E a prestação de contas na humanidade é com quem você conecta. Já estava estabelecido também. Então Deus... Como pode te falar como você vai ser usado através da forma que você é conectado. Gálatas 6:7 não é uma piada. Deus não pode ser zombado. Tudo que o homem semeia, aquilo também vai colher. Então Deus está dizendo, você vai semear isso? Você vai se semear? Você vai semear os seus talentos? Você vai semear o seu coração? Porque Deus fala, eu não posso deixar você colher o que você não semeou. Você fica pedindo a Deus favor, mas você demonstrou favor? Você virou a sua atenção para a agenda de Deus? Veja, você semeou graça, você fica pedindo a Deus favor. Deus, eu quero favor no meu trabalho, eu quero favor no meu negócio. Mas você demonstrou favor? Você semeou favor? Eu estou quase acabando.
A pergunta agora é, como que eu conecto? Você se conecta, claro, 3 coisas. Número 1, você se conecta com a sua alma, com a sua mente, com o seu coração. A Bíblia fala sobre, eu penso que é 2 Crônicos. Ele fala sobre que Jonatas semeou, a alma de Jonatas se ajuntou com a alma de Davi. Agora preste atenção na importância disso. Para vocês que não sabem, Jonatas era o filho de Saul, que era o rei de Israel. A alma dele, o filho da rei, a alma dele foi conectada com o futuro rei de Israel, Davi. Agora, o que fez a diferença qual é a diferença entre o rei atual de Israel e o futuro rei de Israel? Veja, qual foi a diferença? Agenda. O rei atual, que naquela época era Saul, não tinha agenda de Deus no coração dele. Ele só estava ungido para ser o rei, mas ele não estava com a graça para ser o rei. Samuel era a conexão dele para a graça. Às vezes, quando você é ungido, você pensa que você pode fazer coisas que você ainda não recebeu a graça para aquilo. Saul foi dado instruções por Samuel para ir para uma certa cidade, ficar lá 7 dias, eu vou te encontrar lá. Quando eu chegar lá, a gente vai fazer uma queimadura de sacrifício. Samuel demorou mais para chegar do que falou. Samuel demorou mais do que Saul queria. Então Saul pegou e decidiu fazer a queimadura lá, queimar sacrifício. Quando Samuel apareceu e viu que Saul tinha feito a sacrifício, Samuel disse: não é isso que você tem que fazer. Samuel está falando, você não está com graça para fazer isso. Aí Deus falou: Samuel, por que você continua lidando com Saul? Eu rejeitei ele. Vai ler. Depois dessa situação, por que você fica lidando com Saul? Eu rejeitei ele como rei de Israel. Então você pode ser ungido para fazer algo, mas se você não recebeu a graça ainda para fazer, muitos de nós somos ungidos para fazer certas coisas, mas porque nós ainda não nos rendemos completamente nosso coração para a agenda de Deus, nós não podemos receber a graça. É por isso que as portas estão sendo fechadas. As portas estão fechadas e pensa, não é o diabo fechando as portas. Não é o diabo fechando as portas. Deus pode fazer o que Ele quiser. Não é o diabo fechando as portas. Às vezes é Deus fechando as portas até que Ele possa ter a sua atenção e ter o seu coração, ter a sua conexão correta. Você conecta com a sua alma. Significa você precisa ter a mesma mentalidade do seu líder. Veja, o apóstolo está ensinando sobre saúde. Você, pelo menos, deveria estar estudando, descobrir algumas informações sobre saúde. Por um motivo. Por quê? É por um motivo. A cultura que nós estamos criando, existem pessoas que estão vindo, se juntando a nós, que precisam ter acesso a essa cultura. Às vezes, nós temos que viver mais longo para que eles possam tomar posse, receber a cultura que nós estamos criando. Você sabe por que os filhos de Israel viraram escravos ao Egito? Não foi porque Deus profetizou, mesmo que Deus tenha profetizado, mas tudo que Deus profetizou era condicional. Porque quando Deus profetizou alguma coisa, especialmente quando era uma coisa ruim, Ele sempre nos dá uma forma de escape. Se você voltar e ler Êxodo capítulo 1 e 2, você vai ver por que eles entraram em escravidão. Os filhos de Israel viraram escravos porque José morreu e um novo faraó veio. A Bíblia diz que ele não conhecia José. E os filhos de Israel ficaram mais fortes, cresceram e ele ficou intimidado. Então, ele ficou intimidado, ele ficou sem confiança, ele ficou
ficou ameaçado, ele colocou eles para virar escravos. Presta atenção, por que os filhos de Israel entraram a virar escravos? Porque José morreu. Certo? Nós temos que ficar vivos para que Deus possa continuar falando e passar além dessa cultura que nós estamos criando. Porque se nós não tomarmos posse e vivermos mais longo, o próximo que vier vai querer prevalecer. Eu não quero ser parte de uma geração onde Deus tem que esperar mais 400 anos antes dele começar a falar novamente. Eu estou pronto para Deus falar, continua falando agora. É por isso que o apóstolo fala sobre saúde, porque nós precisamos viver mais longo, porque essa cultura que nós estamos criando é apostólico que eu estou falando, conexão, coração puro, a sua alma junta com a alma do apóstolo. Quando você fala sobre saúde, existem grandes ajustes. Você está vendo isso? A Bíblia... Eu estou indo mais rápido um pouco porque eu não tenho muito tempo, mas a Bíblia fala sobre Eliseu e Elias. Ele falou para Eliseu duas coisas. Primeira coisa que ele falou para Eliseu fazer foi para ungir Eliseu. Presta atenção, unge Eliseu para ser um profeta no seu reino, no seu governo. Deus não falou meu governo, ele falou no seu governo, Elias. As outras duas coisas foi que ele tinha que ungir 2 reis. Você se dá conta de que Elias só fez uma coisa das 3? Ele ungiu Eliseu. Eliseu fez as outras 2 coisas. Você entende? Essa é a cultura que está sendo criada para a gente seguir a agenda de Deus. Elias, a razão pela qual, preste atenção, a razão pela qual ele conseguiu receber a porção dobrada, porque ele estava conectado, não porque era o culto dele, o serviço dele. O serviço dele veio através da conexão dele, porque quando o mundo entrou, quando as carruagens levaram Elias para cima, a primeira coisa que ele falou, ele pegou o manto e falou: Senhor, por que o Senhor levou o meu mestre? Ele não falou: agora eu tenho a porção dobrada. Não, ele estava querendo: por que você levou ele de mim? Tirou de mim o homem que você colocou na minha vida. Ele não ficou alegrinho com a alma dele, estava unida com a alma do apóstolo dele, com o Elias. Você está vendo isso? Então, você conecta com a sua alma. Número 2, você conecta com seus talentos e energia. 1 Coríntios 6:20. O quê? Você não sabe que o seu corpo não é de você mesmo? Porque foi comprado com um preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. Faça Deus bem-sucedido no seu corpo. Essa é a palavra glorificar, significa faça Deus bem-sucedido no seu corpo. Romanos 12:1. Eu falo para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente o seu corpo um sacrifício vivo. A maioria dos sacrifícios são mortos. Ele falou um sacrifício vivo. Significa que algo precisa morrer em você enquanto você está vivo. Poderia ser a sua vontade própria? Poderia ser a sua própria agenda, seus interesses? E depois o apóstolo Paulo falou que é o seu culto racional, tipo, é o básico que você tem que fazer, é o mínimo. Você conecta com seus talentos e sua energia. Último, você conecta com seus recursos. Vai para Mateus 6. Jesus, quando ele estava no templo, ele sentou aonde? No gasofilácio. Agora, Jesus está sentado no gasofilácio não era porque ele precisava de dinheiro. Ele sentou lá porque Jesus estava lendo as escrituras que a gente está a ponto de ler. Está em vermelho, você deveria lá ler. Ele ia escrever isso. Acho que é Mateus 6:21. É Mateus 6:21, pode botar lá, Jesus falou isso. Então, quando Jesus estava sentado no gasofilácio, Jesus estava olhando, é o coração. É por isso que ele chamou o jovem rico. Ele falou, vocês deram de toda a abundância de vocês, mas ela deu, foi por isso que ele chamou, ela deu o que ela tinha. Então, o que ela deu, a doação dela, significou mais para ele
do que todos os outros ofertas, porque a oferta dela, o coração dela. Você sabe que não é Deus que determina a sua semente? Deus pode te aconselhar, mas não é Deus que vai determinar a sua semente. Oh, não, eu posso provar para vocês. Vai para 2 Coríntios. Vai para 2 Coríntios. Presta atenção nisso. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Presta atenção. 2 Coríntios 9. Eu sou o Leroy Júnior. Papai era o ministro Batista. Eu tenho Batista dentro de mim. Indiretamente, então eu vou... 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 7. Todo homem, de acordo como ele proposita no seu coração, deixa ele dar, não com avareza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Todo homem de acordo como ele decide. Então você decide a sua semente. Deus pode te dar o conselho, te mostrar. Deus, olha o que ele fala aqui no versículo 10. Aquele que administra a semente para o semeador também dá pão para alimento e multiplica a sua semente semeada e aumenta os frutos da sua justiça. Então Deus te dá a semente, mas é com você determinar. Veja, porque, olha, 3 coisas que você precisa ter. Coração puro, certo? Um coração puro. Quando Deus te dá a semente, e você determina a semente que você vai dar, a pureza do seu coração vai guiar você. Deus, o seu coração, ele vai abrir as portas para você ouvir Deus. Porque veja, Deus lida com o tempo. É por isso que nós precisamos dar a Deus. Ele não determina, ele te dá a semente e é com você o que você vai fazer com a semente, mas eu posso deixar ele me dar o conselho nas minhas sementes. E aí eu proposito no meu coração o que eu vou fazer. Então, se o meu coração não está puro, ou, presta atenção, se eu estou dando com motivação errada, veja, eu não preciso dar. Eu não preciso fazer troca com Deus. Deus já me falou para mim que vai fazer. Ele falou, dê. Vai ser dado a você de volta, sacudida, medida. Ele já disse o que ele vai fazer, medida, sacudida, transbordante. Ele não é um homem para que ele minta. Se ele disse, ele vai fazer. Ele já decidiu, então eu não preciso nem me preocupar sobre trocar nada com Deus. Eu só preciso, o que eu estou pensando é, Deus, é isso que o Senhor quer? Deus, é isso que o Senhor está me pedindo para fazer? É isso que é o movimento que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu dê? Porque uma vez que você já resolveu isso, acertou isso, uma vez que você mirou nisso, não tem nada, nenhuma economia, não tem nada que o seu trabalho, que a economia, não tem nada que Satanás possa fazer para impedir a sua colheita. Veja, é por isso que dizimar é tão importante, porque dizimar é uma revelação de Abraão colocado na lei através de Moisés para que cristãos que não entendem o sistema de Deus possam entrar e ter uma base básica ali para começar. Veja, Jesus nos colocou numa posição de pisar na lei.
Estamos sobre a lei. Eu estou sobre a lei. A lei, no Velho Testamento, a lei era o teto. Mas no Novo Testamento, a lei se torna o chão. Então, eu consigo pisar na lei. Você entende o que eu estou falando? Então, portanto, é fácil para mim, para eu andar na base. O que eu perdi é que Jesus falou, pega a minha cruz e me colocou. Não, Jesus resolveu, cumpriu a lei e me colocou em cima da lei. Então, Cristo me redimiu da maldição da lei, porque eu não sou controlado pela lei. Então, quando eu erro, a lei não pode me prender, porque eu peço perdão e o sangue de Jesus me limpa. Então, eu fico em cima da lei. Veja, se nós tiramos a lei, se a lei for removida, então toda a nossa fundação foi removida. Veja, no Velho Testamento, eu vou dizer novamente, no Velho Testamento, a lei era o teto. Era algo que era... No Novo Testamento, a lei virou o chão. Eu piso na lei. Por quê? Porque Cristo e o sangue dele me ressuscitou, me colocou em cima da lei. Então agora tudo que eu preciso fazer é praticar o que ele fala. Tudo que ele mandar eu fazer, ele faz. Tudo que ele fala para você, faz. Eu preciso ter um coração puro, eu preciso ter a conexão, não posso ter ego. Eu me conecto com a minha alma, eu conecto com os meus talentos, minha energia, e eu conecto com os meus recursos. Esse é para você começar. Se você nunca ouviu isso antes, esse é um ótimo lugar para você começar. Vocês que estão assistindo online, como que eu conecto? Como que eu conecto com o apostólico? Eu acabei de falar para você como você se conecta. Uma vez que você está conectado, conexão acontece, agora as palavras que eu falo a vocês... Veja, uma vez que você conecta corretamente, você vai ter as mesmas experiências que Josué teve. Onde ele vai a Deus, falar com Deus, preste atenção, e Deus vai dizer a ele, ouça, eu vou conectar com você que vai te ajudar a chegar onde você está tentando chegar, certo? Uma vez que você começa a se alimentar nisso, essa ministração, e você começa a ter a mesma mente do que o apóstolo quer, eu quero. O que Deus quer com o apóstolo, Deus quer isso comigo. Aí, de repente, Deus começa a falar com você mais claramente. Você vê, última ilustração, preste atenção. A gente tem o nosso trailer o trailer, aquele trailer móvel que é uma casa. Ele é criado para viagens longas e sempre vai guiado por um jipe, por um carro. Quando você chega no lugar final, você deixa o trailer estacionado e você pega o carro para ir nos lugares mais locais. Mesmo que o carro grande tem rodas e pneus e pode dirigir, ele não encaixa em todos os lugares, ele é grande demais, porque o trabalho dele é para grandes coisas. Ele foi criado para distâncias longas e ele é muito grande, mas o que está conectado atrás da direção, está indo na mesma direção, quando chega no lugar, naquele destino final, a parte difícil foi feita pelo trailer, agora o que o Jeep tem que fazer? Vai lá e anda nos lugares locais, o carro menor. Então aqui está, quando você está conectado com o apóstolo da forma correta, todas as maldições, tudo que estava no seu caminho, na sua vida, que estava tentando te impedir de chegar onde você precisa chegar, foi lhe dado já. Agora, o que você tem que fazer? Pegar o seu Jeep e começar a ouvir a voz de Deus, o que fazer, onde que eu vou. Veja, pela conexão, eu não posso estar conectado. O Jeep não pode ter a própria mente dele. Mas o Jeep pode pensar por si mesmo. Porque o Jeep escolheu se conectar. Se o Jeep quiser ir onde o trailer está indo, o Jeep tem que estar conectado para ele poder ir no mesmo lugar. O Jeep pode dirigir sozinho também a distância longa igual do trailer, mas a viagem vai ser desconfortável. Quando chegar lá você não vai ter coberta. Quando você chegar lá você vai ter que ficar no lugar de outras pessoas. Mas quando você está conectado com o trailer, você leva tudo que você precisa com você. Você leva toda a graça que você precisa com você quando você vai. Portanto, quando você chegar no destino final, é só uma questão de você se desconectar dali, porque eu fui treinado para ir naquela direção específica. Agora eu posso manejar para cá, para lá e ouvir Deus como o meu apóstolo. Eu posso